você vai comprar um carro, a primeira coisa que o vendedor te diz com a boca cheia é laudo cautelar aprovado. Esse é o maior golpe que existe na venda de carros quando falamos de lojas, concessionárias, enfim. Porque quando a gente fala sobre laudo cautelar aprovado, a gente está falando sobre dois tipos de laudo. O laudo número 1 é um laudo de verificação. E o laudo número 2 é o laudo de perícia. E geralmente as empresas trabalham com um laudo de verificação, que basicamente é o seguinte, é um laudo no qual atestam que o carro anda, que o chassi não foi danificado, que ele não está com nenhuma irregularidade, pendências no nome do antigo dono, multa, essas coisas. O laudo pericial é o laudo que realmente avalia absolutamente tudo que é possível no veículo para que você, como comprador, saiba exatamente o que você está comprando e não seja obrigado a pagar, por exemplo, acima da FIP do veículo. Então, quando você chega numa empresa, é muito comum que eles falem que tem duas coisas. A primeira é a garantia de 3 meses motor e câmbio, já falo mais sobre isso, e a segunda é o bendito do laudo. Então, com a ajuda da Val, que é dona da Val Consultorias e que livra muita gente de golpe na hora de vender e comprar carro, ela me cedeu algumas informações particulares aqui, que eu vou tomar todo o cuidado para não revelar quem são os envolvidos, para que a gente entenda melhor como funciona essa diferenciação de laudo e onde estão os problemas nas negociações. Então aqui, pessoal, eu tenho alguns exemplos de laudo cautelar que foi entregue ao cliente como uma garantia quando o carro estava todo lascado. Para começo de conversa, que isso aqui não é uma vistoria cautelar completa do veículo nem nada, é só uma vistoria de verificação, de identificação, como o próprio nome aqui já diz. Então aqui, em itens de identificação, tem número do chassi, número do motor, análise das placas. E aqui eles falam o seguinte, ó, o que foi olhado e o que é original do carro, né? E eles dizem, o laudo de avaliação cautelar foi realizado a pedido do cliente ou proprietário do veículo no presente momento, possui caráter particular, analítico e informativo do veículo e diz que não substitui em hipótese alguma eventual perícia oficial do Instituto de Criminalística ou mesmo vistorias do veículo para fins de aceitação em seguros, alienação em financiamentos, consórcios ou qualquer tipo de negócio comercial financeiro. Cada instituição possui seus próprios critérios para a aceitação dos veículos. A validade restringe-se ao exato momento da realização, enfim. Ou seja, isso aqui é um laudo de identificação. E qual é a diferença, Felipe, para uma boa cautelar que foi realmente periciada, né? A Val, ela tem uma empresa de consultoria automotiva e ela gentilmente me cedeu essas informações aqui. É claro que eu vou borrar tudo que é particular dos envolvidos, mas já agradeço de antemão e falo mais sobre o trabalho dela daqui a pouco. Mas tá aqui a avaliação que ela fez nesse mesmo carro, tá? Que é um Cruze, que ela disse também que chegou a brigar lá com o cara da loja. A aparência do carro, o estado geral, para-choque dianteiro, farol direito, esquerdo, lanterna, grade dianteira, limpador dianteiro, a parte externa, retrovisor esquerdo, se está íntegro. E aqui no teste de pintura, onde ela me explicou que deu a treta lá com o cara da loja, tá aqui. Apresenta repintura de baixa qualidade técnica e nos demais pontos, medidas compatíveis como repintura, repintura, repintura com massa, repintura com massa, repintura. E aqui na mecânica apontou que tem vazamento. Vazamento de óleo na junta do cárter, ponto de ferrugem, vazamento, fluido coxim, sem trincas ou ressecamentos, bieletas avariadas, amortecedores com rigidez, eixos traseiros com pintura trincada, rigidez acentuada no traseiro, isso aqui foi engraçado, indícios de desgaste na direção, ruídos ao girar o volante e motor com vazamento de óleo pelo cárter, tá? Ou seja, o carro tem uma porrada de repintura, tem amassado, tem reparo de funilaria, tem vazamentos, mas quando a gente volta para o laudo cautelar, tem nada disso constando, né? Só que agora a gente tem uma situação diferente. Isso aqui já é como se fosse de fato uma vistoria cautelar e não uma de identificação. Aqui consta que o carro tem 46.900 km. É uma Spin 2022-2023. Se você manja de carro, você já começou a rir, porque esses carros são muito rodados. Condição do chassi dentro dos padrões, numeração do motor, etiqueta do assoalho, batente, porta dianteira, equipamentos obrigatórios de segurança, tudo ok, laudo cautelar aprovado. E eu juro, é só isso aqui, tá? O resto é foto do veículo, não tem mais nada, tá? É só foto do veículo e falando que não consta sinistro, nem nada do tipo. E aí quando você vai para uma avaliação feita com vontade, você encontra um monte de ponto de atenção.
vários pontos de repintura, tá vendo? Repintura com massa, repintura com massa. Há indícios de alteração ou comprometimento da estrutura, colunas com repintura e reparações com massa plástica, caixa de ar lado direito reparada, caixa de ar do lado esquerdo amassada, apresentados manual e chave reserva. Manual não possui identificação do veículo e do primeiro proprietário. Consta um carimbo de revisão em 2024 com 12 mil quilômetros. Veículo apresenta repintura e reparações com massa plástica de baixa qualidade técnica, mau funcionamento no circuito primário e secundário da bobina de ignição, e aqui diz que a bobina tem uma marcação de distância de 79.848 km. O carro não tem 48 mil quilômetros. A quilometragem desse carro foi completamente adulterada. Isso sem contar no fato de que vários pontos de estrutura foram alterados já com o passar do tempo. Então não tem como esse carro ter 48 mil quilômetros. E graças a essa vistoria, a pessoa com certeza não comprou isso aqui e se livrou de uma baita bomba. E aqui, pessoal, tem um áudio dela sobre essa história do Onix, que inclusive foi um vídeo dela que ela disse que até viralizou. Quem nos contratou, né, falou, ó, eu já vi o carro tem laudo cautelar aprovado. Aí eu peço para ver. E aí o cliente me mandou esse laudo cautelar aprovado aí da loja. Aí quando eu vi, eu falei, ó, isso aqui não é um laudo cautelar, né? É um laudo que imita um laudo cautelar, mas na verdade é só um laudo de identificação. E o dono da loja falou para ele que o laudo cautelar era totalmente aprovado. E o carro, assim, tinha massa até no teto. E o lojista intimidando a gente dentro da loja, avaliando o carro dele, intimidando a gente, falando que não entendia por que a necessidade de um trabalho desse, sendo que o carro tinha laudo cautelar aprovado. Como você fala que esse carro tem laudo cautelar aprovado se tá aqui as caixas de ar por baixo estão todas reparadas? Eu já fui funileiro, eu sei olhar um carro, eu sei fazer um laudo. Então, assim, você já entendeu. Laudo de identificação, laudo cautelar. E é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui. Então, depois que a gente viu essa parte aqui da Aval, novamente, muito obrigado. Vai ter aqui na descrição os links para que vocês conheçam o trabalho dela e contratem os serviços caso tenham interesse. Eu separei algumas dicas aqui. Primeira coisa, garantia motor e câmbio. Já falei isso no meu vídeo de experimento social sobre carros e repito, não existe garantia de motor e câmbio. Garantia, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é geral. O que existe é um bom senso entre você e a revendedora de carros, porque é óbvio, queimou uma lâmpada, acontece. O pneu não tá lá essas coisas, tudo bem. Eu bati numa valeta violenta, estourou o amortecedor, deu fim de curso, estourou. Deveria acontecer? Não, mas tudo bem. Ainda dá para argumentar que isso aí foi um mau uso. Agora, eles falam de motor e câmbio, caixa de direção não é motor e nem câmbio. Mas existem várias coisas que podem sim vir já com defeito que estão na sua mão e isso a garantia tem que cumprir. Eu dei o exemplo da suspensão, mas você levou para fazer um alinhamento nos pneus, que você quis colocar uns pneus melhores e aí o cara falou, chefe, esses amortecedores aqui já tá no fim da vida já, hein? Os dois estão muito ruins, cara. Isso aí foi mau uso? Às vezes você comprou o carro e em um mês já descobriu essas coisas, descobriu que o carro tá superaquecendo por conta de problema no radiador, a bateria que veio nesse carro tá com a vida útil completamente comprometida, o motor de arranque do carro já tá dando adeus. Quer dizer, então eu não posso acionar a garantia? Não, você pode e deve, tá? Qualquer tipo de problema estrutural que aconteça no carro, problema mecânico, não tem essa de se tá no motor ou não tá, irmão. Se deu problema, leva na garantia, eles têm que cumprir. E aí, você pode me dizer o seguinte, falar é fácil, eu sei, e é por isso que eu tô falando, mas eu tô mostrando para você o que você vai fazer se você tem um carro dentro da garantia, deu um problema específico, você levou na concessionária, não querem arrumar. Você vai exigir, pessoal, um papel chamado recusa de garantia. O que é isso? Você tem, por lei, o direito de uma ordem de serviço. Então, eu chego lá, falei, o carro tá com problema X. Vocês emitem uma ordem de serviço mostrando que o carro tá com esse problema e já que vocês não querem fazer a garantia, então vocês vão fazer um papel, vocês vão escrever algumas informações contendo data do ocorrido, quilometragem do veículo, o defeito apresentado, o diagnóstico que vocês realizaram e o motivo da negativa da garantia. Por que vocês não querem dar a garantia do produto? Porque com isso em mãos, você pode procurar a justiça, você pode acionar o Procon, você pode contratar um advogado. E um problema muito sério que acontece é a quilometragem adulterada, como a gente viu aqui no computador. Mas graças a Deus, há um tempo atrás o Detran liberou as informações de quilometragem registradas no veículo.
Quando o carro tem uma vistoria que é registrada no Detran, agora você pode consultar qual foi a quilometragem marcada nessa vistoria e que foi registrada na base de dados do Detran. Então funciona mais ou menos assim, ó. Imagina que você foi comprar o carro. Aí lá, na hora de você comprar, tá dizendo no painel do carro que ele tem 20 mil quilômetros. Carro novo, 2025 e tal. E aí você paga bem acima da FIP por conta disso. Quando você puxa no Detran depois que você comprou o carro, tá dizendo que há 3 meses atrás, na última vistoria, esse carro estava com 40 mil quilômetros. Por que agora está com 20? Porque a quilometragem foi adulterada. A gente tem uma série de problemas quanto a isso. Primeiro porque, assim, quilometragem adulterada configura como estelionato, tá? É crime. Não é uma questão de discordância do Código do Consumidor. É crime adulterar quilometragem de veículo. Isso geralmente dá problema. Por quê? Porque eles vão falar que não foram eles, que eles pegaram o carro assim, que eles não fizeram nada disso. E você também não consegue provar. O que você vai fazer? Na hora que você for comprar o carro, pega o Renavan, pega a placa do carro e puxa no Detran essas informações. Eu vou deixar aqui abaixo um vídeo da Val que ela ensina como que faz isso passo a passo, tranquilinho. Se tiver com quilometragem adulterada, nem perca tempo comprando. E se você já comprou, tá dentro do período de garantia e você se sentiu lesado porque acabou de ir lá no Detran e descobriu que tá com a quilometragem adulterada, o que você pode fazer? Devolução do item. Ah, mas já passou 7 dias de arrependimento. Ah, mas não sei o que. Não importa. Inclusive, você pode fazer o distrato da compra mesmo depois dos 3 meses, tá? Mas vamos ficar aqui no normal. Você descobriu que o carro tem quilometragem adulterada, você pode entrar em contato com eles, alegar que você puxou do Detran, pegar todas as provas que você tem, que está registrado no Detran, que você tem um laudo inicial, que mostra lá, quando você comprou o carro, que aquele documento apontava que tinha uma quilometragem diferente, e peça uma solução para eles. Ó, eu comprei esse carro e aqui essa quilometragem não está batendo, cara. O que a gente faz? O que por lei a empresa pode fazer, né? Ela pode cancelar e devolver seu dinheiro e pegar o carro de volta e fazer todo o trâmite de reaver esse veículo. Ela pode pagar uma parte, te devolver uma parte do dinheiro, o que é uma coisa muito subjetiva, ou ela pode não fazer nada e alegar que foi um antigo dono e que eles não sabiam de nada. O importante é que você tenha todas as provas e que você tenha também as provas de que você entrou em contato para resolver amigavelmente. Se eles não fizerem nada, pega tudo isso que você tem, contrata um advogado e processa por danos morais e materiais, tá bom? Mas tudo bem, agora que você já sabe que existem empresas como a Daval que fazem esse serviço para você, você já sabe que o Detran informa quilometragem adulterada, vem aqui o que vai te ajudar a não se lascar quando você chegar numa loja. Você foi na loja, o atendimento foi, nossa, impecável, né? O cara te deu café, te ofereceu água. Vai no Google e olha o pós-venda. Se no pós-venda, lá nas reclamações, não me atendem, comprei o carro e ninguém me atende, não aciona a garantia, estão alegando que é mau uso e não querem cumprir o combinado, daí você já sabe que não vale a pena. E se você está comprando no particular, primeiro, não vá na casa de ninguém. Não leva ninguém na sua casa nunca, marca num lugar público, não vá sozinho. Se você tiver um mecânico para levar, vai com o mecânico ou contrate uma vistoria particular, como é aqui o caso da Val. Não faça negócio com terceiros. Se você chegou lá para comprar o carro do Paulo, comprar o carro da Fernanda, é deles que você vai comprar, tá? Não é, mas tá no nome da minha esposa o carro, vamos fechar negócio. Tá no nome do meu irmão. Não, isso aí você não faz de jeito nenhum. Você compra negociando com a pessoa que está se dizendo dona do veículo e que tem os documentos no nome dela, não no nome de terceiros de forma nenhuma. E a última dica que eu deixo para vocês e que eu aprendi a duras penas é a seguinte: comprar o carro é a parte mais barata de ter o carro.